Bom dia, querida igreja, que Deus abençoe vocês e um ótimo sábado para todos. Hoje é o sábado do Ministério Adventista dos Surdos. Separamos este sábado para chamar a atenção da igreja para esse importante grupo de nossa sociedade, bem como de nossa igreja. São pessoas especiais e, assim como nós, precisam de Jesus Cristo, precisam de esperança e de salvação. Mas em muitas de nossas congregações ainda não encontram o ambiente adequado, preparado, estruturado para receber essas pessoas e atendê-las em suas necessidades. Nós somos chamados para levar o Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. E não podemos deixar de perceber as pessoas que estão à nossa volta com suas necessidades específicas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia entende a responsabilidade que tem diante do mundo, diante de Deus e diante da missão que foi confiada a Deus, a nós, como seu povo nesse tempo tão delicado na história desse mundo. E procura atender a todas as pessoas, todos os grupos, quer sejam eles minoritários ou não, e assim proclamar essa mensagem de salvação e esperança em todos os lugares. Na Associação Rio Sul, nós temos organizado o Ministério Adventista dos Surdos e estamos trabalhando para que em cada igreja, em cada congregação, nós tenhamos um grupo treinado para receber com carinho e atender a essas pessoas. Temos uma equipe técnica preparada e já estamos em alguns lugares oferecendo cursos de capacitação, de treinamento, para que aquelas pessoas que desejarem possam fazer parte desse ministério tão importante na igreja. Se você tem interesse de participar, se você sente o chamado de Deus para se envolver, faça contato aí pelo número que está aparecendo aí no vídeo e você poderá receber todas as informações para que você também seja treinado, capacitado e possa fazer parte do Ministério Adventista dos Surdos. Quero convidar você agora a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, e nós estaremos refletindo sobre essa história apresentada aqui e esse evento tão especial do ministério de Jesus Cristo. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Você pode encontrar aí na sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura desse texto. Antes de fazermos a leitura, eu quero convidar você a inclinar sua fronte, fechar os seus olhos e nós vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, amantíssimo Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão importante. Estamos no sábado, em Tua casa, nesse momento prontos para Te adorar. E desejamos receber a Tua bênção, a unção do Teu Espírito, a capacitação do Espírito para entendermos a Tua palavra, a Tua mensagem para a nossa vida e colocarmos em prática e assim nos prepararmos para a Tua breve volta. Fica conosco, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas, acompanhe aí a leitura a partir do verso de número 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por causa de sua pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu é apresentado na Bíblia como símbolo do homem pecador.
A Bíblia apresenta alguns detalhes sobre Zaqueu. Aqui no verso 2, diz que ele era publicano e rico, maioral dos publicanos, ele era o chefe dos publicanos e era rico. Homens ricos se vestem bem, vestes finas, vestes caras, bonitas. Interessante como a Bíblia, algumas vezes, apresenta o pecador como sendo uma pessoa rica, bem vestida, como Naamã, capitão do exército sírio, que se vestia bem, vestes caras, reais, vestes bonitas, mas por trás de todas aquelas condecorações gloriosas, por trás de toda aquela vestimenta bonita, escondia-se uma lepra miserável que consumia a sua vida. Zaqueu também se vestia bem, era um homem rico, morava numa das mansões ali da cidade de Jericó. Zaqueu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas Zaqueu era um homem infeliz, frustrado, rejeitado pelo seu próprio povo, desprezado pelo seu povo. Vivia infeliz, apesar de ter tudo o que esse mundo pode oferecer. Interessante como a Bíblia apresenta o homem pecador como sendo uma pessoa rica, outras vezes como uma pessoa pobre, como o filho pródigo ao voltar para casa, todo rasgado, sujo, cheirando a porcos, como aquele paralítico que vivia à porta do templo, todo rasgado, sujo, como aquela mulher adúltera que foi atirada aos pés de Cristo, seminua, rasgada, suja. O que Deus está tentando ensinar para mim e para você? Sabe, meus queridos, Deus está falando aqui que para Ele somos todos iguais. Todos somos pecadores, com uma diferença. Alguns têm seu pecado exposto, visto pela sociedade. Dedos acusadores se levantam e apontam o seu erro, o seu pecado. Estão rasgados, mal vestidos, nus. Outros são tão pecadores como os primeiros, mas o seu pecado está escondido, encoberto por uma vestimenta bonita, brilhante. Podem passar a vida inteira sem que nunca ninguém descubra o seu pecado, mas são tão pecadores como os primeiros. Ambos necessitam da misericórdia, da graça e do perdão que vem de Deus. A Bíblia diz aqui que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, diz o verso 2. Interessante. Zaqueu vivia uma vida toda errada, estava todo errado, mas agora ele faz uma escolha certa. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, dos seus milagres, e agora desejava aproveitar a oportunidade e chegar perto de Jesus e conhecê-lo bem de perto e na sua intimidade. Zaqueu estava certo. Cristianismo é chegar perto de Jesus, é conhecê-lo de perto. Cristianismo não é só ficar preocupado com os quês da igreja, o que fazer, o que não fazer, mas acima de tudo, devemos estar preocupados com o quem, aquele que nos salvou, aquele que deseja transformar a nossa vida. Cristianismo é chegar perto de Jesus, é conhecê-lo de perto e de verdade, é fazer uma amizade, é desenvolver um relacionamento bem profundo, próximo, íntimo com Jesus Cristo. Isso é cristianismo verdadeiro. Zaqueu estava certo, ele queria conhecer Jesus de perto. Interessante, meus queridos. Zaqueu queria chegar perto de Jesus, mas a Bíblia diz que ele não podia. E por que não podia? Diz a Bíblia que era por causa da multidão. A multidão impedia Zaqueu de chegar perto de Jesus. Você já percebeu que durante o ministério de Cristo aqui na terra, a multidão sempre atrapalhou a obra redentiva do Mestre? Lembra daquele paralítico que estava bem diante da maior oportunidade da sua vida, chegar perto de Jesus e receber o milagre, a cura, mas não podia, porque a multidão impedia. Seus amigos tiveram que fazer um buraco no telhado, baixá-lo para que ele se aproximasse de Jesus. Lembra daquela mulher que há muitos anos estava enferma, com problema de hemorragia, já tinha gastado tudo que ela tinha e usava as suas últimas energias para tentar chegar perto de Jesus, tentar tocar pelo menos em suas vestes, mas não conseguia,
por causa da multidão. Lembra daquele paralítico, ali mesmo, na entrada de Jericó, Bartimeu, que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas a multidão tentava abafar o seu clamor. As multidões, quem eram ou que era essa multidão? Quem eram essas pessoas? A multidão eram os seguidores de Jesus Cristo. Aqueles que estavam seguindo a Jesus, foram eles que atrapalharam a obra redentiva do Mestre. Sabe, meus queridos, hoje nós somos a multidão, somos os seguidores de Jesus, mas que Deus nos ajude a levar as pessoas que mais precisam de Jesus aos seus pés. Que Deus nos use para sermos condutores, para sermos aqueles que percebem as pessoas que necessitam de Jesus e assim possamos encaminhá-las ao Mestre, possamos levá-las aos seus pés, para que ali elas possam ser transformadas, possam receber esperança em seu coração. Que Deus não permita que nós estejamos entre aqueles que atrapalham a obra redentiva do Mestre. Zaqueu queria chegar perto de Jesus, mas não podia por causa da multidão. Ele era pequeno, ele era pecador, mas a multidão o fez se sentir mais pequeno e mais pecador ainda. Mas interessante, a Bíblia diz aqui no verso 4 que ele teve uma ideia. Ele então resolveu fazer algo que muitos tentam fazer hoje. A Bíblia diz aqui que ele subiu em um sicômoro para ver Jesus passar de longe. Zaqueu achou que podia ficar de longe observando Jesus passar. Sabe, meus queridos, muitas pessoas hoje tentam fazer como Zaqueu. Elas acreditam que podem simplesmente ficar de longe vendo Jesus passar. Nunca se falou tanto em Jesus como em nosso tempo. Hoje, Jesus está na moda. Jesus está na camiseta, Jesus está no boné, Jesus está no chaveiro, Jesus está no adesivo lá no carro. Todo mundo fala de Jesus, mas poucos estão realmente interessados em chegar perto de Jesus, em se comprometer com Jesus Cristo e a sua missão. Isso não é cristianismo. Cristianismo é chegar perto de Jesus, é estar comprometido com Ele. Zaqueu estava em cima de uma árvore, mas muitos estão hoje nos bancos da igreja, de braços cruzados, achando que podem ver Jesus passar de longe. Meu amigo, minha amiga, você tem que chegar perto de Jesus, você tem que se comprometer com Ele, com a missão que Ele confiou a você e à sua igreja. Zaqueu estava ali, no meio daqueles galhos, e Jesus se aproximava. De repente Jesus parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Que coisa extraordinária! Você já parou para pensar que naquele dia haviam ali centenas de pessoas, umas se empurrando contra as outras, cada uma se achando com mais direito de chegar perto de Jesus. De repente ele olha para aquela que parecia a mais indigna, a mais pecadora, e a chama pelo nome: Zaqueu. Assim são as coisas com Jesus. Para Ele não existem multidões, existem pessoas. Você não é mais um número na estatística, você é gente. Ele se preocupa com você, aliás, Ele conhece você, Ele sabe o seu nome, Ele sabe aonde você mora, Ele sabe o que você faz, Ele sabe como está o seu coração, Ele conhece os seus problemas, suas angústias, suas preocupações, Ele conhece os seus sonhos, Ele sabe dos seus planos. Procure apenas prestar atenção, porque nesse momento Ele pode também estar passando pertinho de você e pode estar chamando pelo seu nome, como fez com Zaqueu. Eu fico tentando imaginar aquela cena. Zaqueu ali no meio daqueles galhos, escondido ali, olha talvez para os lados, lá no fundo querendo acreditar que era com ele que Jesus estava falando, mas com medo de receber uma resposta negativa ao perguntar: Senhor, é comigo? O senhor tem certeza? Eu sou o Zaqueu, publicano. Assim são as coisas com Jesus.
Não importa se você é discriminado, perseguido, rejeitado. Jesus, Ele te recebe, Ele te aceita, não pelo que você é ou pelo que as pessoas pensam de você, mas pelo que Ele mesmo pode fazer na sua vida, um milagre, uma transformação completa. Ele te ama do jeito que você é. Ele sabe muito bem distinguir pecado de pecador. Talvez o que aquela multidão queria era que Jesus apontasse os erros, os pecados de Zaqueu, mas Ele não fez isso. Porque Jesus, Ele tratava bem todas as pessoas. E você, durante o ministério de Cristo, percebe Ele se aproximando daqueles que eram discriminados, marginalizados pela sociedade. Jesus ia até eles para ajudá-los em suas necessidades. Ele os amava, Ele transformava as suas vidas. Zaqueu desce daquela árvore e certamente ele dá um abraço forte em Jesus. Talvez Zaqueu pudesse dizer para ele: Senhor, olha, muito obrigado. No meio de tanta gente boa aqui, o Senhor olha para mim, o mais indigno, o pior dos pecadores, ainda me chama pelo nome e diz que vai para a minha casa. Puxa vida, Senhor, eu não tenho palavras para agradecer. Mas espera um pouquinho aqui, eu vou em casa. Está uma bagunça lá, está uma confusão. Eu vou faxinar tudo, vou limpar tudo, colocar tudo em ordem, fazer uma comidinha gostosa, aí eu venho e aí a gente vai para casa. Foi isso que Zaqueu fez? Claro que não. Porque se pudéssemos deixar Jesus esperando para organizar nossa vida, para limpar nossas coisas, nossa vida, nós não precisaríamos de Jesus. É Ele que quer colocar cada coisa no seu devido lugar. É Ele que tem poder para realizar um milagre na sua vida. Eu não faço milagre, você não faz milagre, mas Ele faz e deseja realizar muitos milagres na sua vida. Você só precisa aceitá-lo, permitir, ouvir a sua voz, o seu convite, o seu chamado. Sabe, meus queridos, eu vejo Zaqueu descendo, correndo daquela árvore, dá um abraço apertado em Jesus, aquele abraço demorado, aquele abraço longo, um abraço poderoso do Mestre, e os dois saem caminhando juntos. Jesus coloca as mãos no ombro de Zaqueu e eles vão caminhando juntos. Você não vê Jesus falar nenhuma palavra de condenação, de acusação, apenas caminhavam juntos. Mas o amor, a pureza, a ternura de Jesus começou a contagiar Zaqueu. E de repente ele se levanta, e aqui no verso de número 8 ele diz assim: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Assim são as coisas com Jesus. Os pecadores se sentiam amados na sua presença. Quer dizer que Jesus aceitava a maneira errada como eles viviam? Claro que não. Mas Jesus sabia muito bem distinguir pecado de pecador. E a sua atitude naquele momento para com Zaqueu mostra exatamente como ele deseja trabalhar com cada um de nós, como ele deseja abençoar cada um de nós. Que dia extraordinário aquele. De manhã, Zaqueu, apesar de ter dinheiro, ter tudo que esse mundo pode oferecer, era um homem infeliz, frustrado, rejeitado pelo seu próprio povo. Mas depois daquele encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. Sim, meu querido amigo, Jesus também deseja transformar você. Jesus também deseja transformar a sua vida. Jesus deseja colocar cada coisa no seu devido lugar. Ele deseja limpar tudo, recuperar tudo. Você só precisa descer dessa sua árvore, dar um abraço no Senhor. Ele está aí de braços abertos esperando você. E ao Ele caminhar com você, ao seu lado, a sua vida será transformada. Jesus é maravilhoso. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que nos resgatou em terras estrangeiras, nos resgatou para vivermos a eternidade com Ele no céu. Lá não haverá
grupos minoritários. Haverá sim um só povo, uma só língua, uma só nação. Viveremos para sempre a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Que Ele abençoe você, que Ele abençoe sua vida, que Ele, de maneira especial, te dê esse abraço que Ele deu em Zaqueu. Receba esse abraço, receba essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Ouvi falar em águas cristalinas, cercadas por montanhas majestosas, exibindo a vegetação. Ouvi dizer que as suas flores nunca murcharão, e tudo nessa terra é feito para durar para sempre. Quanta alegria penso nos meus filhos, brincando até bem tarde com os seus amigos no nosso jardim. Eu sinto segurança ao imaginar que a maldade não existirá no coração dos homens. Eu sei que perto eu terei meus amigos, aqui eles não vão embora. Não há doença que os atinja, não há distância que desuna. A casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria e eterna gratidão. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar nas portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, Cordeiro que nos resgatou em terras estrangeiras, para desfrutarmos da alegria eterna do Senhor. Os moradores com seus instrumentos, tocando com vontade, cantam a mais bela música que eu já ouvi. Suas poesias não carregam mais a dor, saudade é palavra arrancada de seus corações. Hoje cantam plenitude de amor, louvores ao bondoso Deus, resumem a canção. Digno é o Cordeiro de Deus, sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. Digno é o autor da alegria, a Ele a nossa eterna gratidão, a nossa eterna gratidão. E perto terei os meus amigos, aqui eles não vão embora. Não há doença que os atinja, Não há distância que desuna, a casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria e eterna gratidão. aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar nas portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, Glória seja dada a ti, que nos resgatou em terras estrangeiras, Pra desfrutar nossa alegria eterna no
Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, querido Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a percebermos as pessoas que estão à nossa volta e assim poder transmitir para cada uma delas essa mensagem de salvação e esperança que chegou até nós, ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ouvir a voz do Mestre, que assim como passou por Zaqueu e chamou pelo seu nome, passa por cada um de nós nesse momento e nos chama pelo nome. Abençoa, Senhor, a cada um dos nossos amigos, a cada um dos nossos visitantes, que a Tua bênção, Senhor, possa ser derramada de maneira abundante sobre os Teus filhos neste dia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.